e hoje é dia da gente trabalhar um pouquinho na nossa matemática. Estão preparados? Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre as figuras geométricas polígonos e sobre os seus ângulos. Vamos lá? Nós vamos falar da página 16 até a página 21 hoje. E lá na página 16, bem embaixo, a gente começa falando sobre os polígonos. E ali ele diz para nós que a melhor maneira da gente aprender sobre eles é nós mesmos desenhá-los. Então hoje a gente vai usar muito a régua. Pegue a régua, pega o lápis e vamos lá. Mas antes da gente começar a desenhá-los, nesse QR Code aqui, a gente tem um jogo bem divertido sobre as formas geométricas dos polígonos. A prof acabou de fazer ele e ele é bem interessante. Você vai abrir e ele vai pedir para vocês colocar as palavras, os termos que estão faltando. Por exemplo, lá vai ter um triângulo. Aí vai pedir para você colocar quantos lados tem esse triângulo. Você vai só arrastar a quantidade de lados. Qual é o nome dessa forma geométrica? Daí tem vários níveis, aí depois ele vai aumentando. Aí depois vai aparecer um monte de figuras e você vai poder clicar só nos quadrados. Depois você vai poder clicar só nos hexágonos. Depois só nos decágonos. Então, assim, é bem interessante, é bem divertido. Façam lá e depois conte pra prof como é que foi. Depois que vocês brincarem, jogarem, relembrarem os tipos de polígonos, a gente vai juntos desenhar esses polígonos aqui na página 17. Vocês viram que tem a malha quadriculada aqui? Nessa página, ele vai pedir para vocês, com a régua, desenharem os polígonos que ele vai pedir. Como? Quais são as instruções? Aqui nós temos de vermelho a figura A, B, C, D, E, F e G. E nessas figuras nós temos coordenada. Lembra dessas coordenadas aqui? A gente já aprendeu lá, quando a gente falou sobre a localização, a gente aprendeu o que eram coordenadas. Antes de vocês desenharem, a prof vai mostrar um videozinho para vocês se localizarem e lembrarem como que a gente faz as coordenadas geográficas. Olha só. Lembraram como que se faz? Então agora vamos juntos fazer e descobrir as formas geométricas dessas figuras aqui. Então, a prof vai dar uma dica para vocês. Para ficar mais fácil, vocês vão olhar essa coordenada aqui, peguem o lápis, a caneta, o lápis de cor e façam um pontinho nessa coordenada. Por exemplo, ali tá falando 1, 1. Você vai lá no 1, 1 e coloca um pontinho. Aí depois ele fala 1, 3. Onde é que tá 1, 3? 1, 3, coloca outro pontinho. Aí depois ele diz 5, 3. Coloca um outro pontinho no 5, 3. Depois ele diz 5, 1. Outro pontinho no 5, 1. Aí, 1, 1. De novo, você já tinha feito um 1, né? Então, agora você vai pegar a régua e vai unir esses pontinhos. Que forma geométrica nós temos ali? O retângulo. Muito bem. Então, vocês vão fazer isso com todas essas figuras ali, que vocês desenharam 7 figuras geométricas. Aí depois, naquele pontinho embaixo da página 17, tá pedindo para vocês criarem mais 2 figuras ali, naquele cantinho que sobrou da malha de vocês, vai sobrar um cantinho no final, e vocês podem criar a figura H e a figura I. Claro, no livro tá pedindo para vocês fazer isso com os colegas, mas a gente sabe que não dá para fazer com os colegas, então a gente vai fazer individual. Vocês vão criar as imagens ali e vão fazer como se pede. Depois que vocês terminaram de fazer a figura H e a figura I, vocês vão virar a página, na página 18, e a gente vai falar um pouquinho sobre os ângulos. O que são ângulos? Ângulos são esse espaço que a gente tem de uma aresta até outra. Olha esse quadrado aqui. Qual é o ângulo desse quadrado? É esse espaço entre essas duas arestas, entre essa e essa. Olha aqui a vértice. O espaço que tem aqui, a gente chama de ângulo. Então, um quadrado, normalmente, tem o ângulo de 90 graus.
este ângulo de 90 graus, que é o ângulo que a gente chama de ângulo reto. Então, este aqui nós temos o ângulo reto. Quando o ângulo é menor que o reto, nós temos o ângulo agudo. Olha o ângulo agudo aqui, ó. Ele é menor que o ângulo reto. Tá vendo o espaço que eles têm? Então, o ângulo agudo é menor que o ângulo reto. E nós temos o terceiro, que é o ângulo obtuso. Nossa, que nome é esse? Ângulo obtuso. É um ângulo que ele é maior do que o reto. Temos o reto, temos o agudo, que é menor, e nós temos o obtuso. O obtuso, ele é maior do que o reto. Olha só, estão vendo? É como se vocês abrissem um espaço, né? Ele ficou maior. E agora, essa página 18 vai estar falando dos ângulos. Vocês vão analisar a explicação que o livro traz e ali no lápis da mão vocês vão pintar de acordo com os ângulos, tá? Na página 19 vai trazer 3 tipos de triângulos. O triângulo com 3 lados iguais, o triângulo com 2 lados iguais e o triângulo com 3 lados diferentes. Sim, existem esses 3 tipos de triângulos. E vai falar também o nome deles. Nós temos o triângulo equilátero, que todos os lados são iguais. Nós temos aqui também o triângulo isósceles, que 2 deles têm lados iguais. Nós temos também o triângulo escaleno, e nesse triângulo todos os lados são diferentes. Na questão 2 da página 19, vocês vão utilizar o material de apoio. Lá no material de apoio tem 3 tipos de triângulo. Vocês vão destacar eles e colocar cada um no seu lugar. Coloco o de 3 lados iguais no lugar dos 3 lados iguais, o de 2 lados iguais e o de diferentes nos seus lugares. Aí depois, aqui vai dizer para vocês darem nome para eles. Mas como assim, nomes aleatórios? Não. Se atente para essa explicação aqui do livro. A gente pode dar nome dando uma letra para cada vértice. Esse exemplo que nós temos aqui no livro, ele diz que é o triângulo ABC. Vocês vão pegar aqueles triângulos que vocês colaram e vocês vão dar nome para eles. Vocês vão colocar as letras nas vértices que vocês quiserem. Não se esqueçam que os triângulos não podem ter o mesmo nome. Se eu botei essas letras para um triângulo, eu não vou utilizar essas mesmas letras nesse outro triângulo. Quando vocês já tiverem colocado os nomes, vocês vão responder a letra B, C e D e vão falar quais os nomes de cada um deles. Na questão 3, ele traz uma faixa decorativa. Lembra na aula de segunda-feira e de terça-feira que a prof tinha um fundo bem diferente? Não era esse fundo aqui da janela da minha sala. Eu tinha o fundo do quarto. E olha só como esse fundo era de triângulo, parecido com esse fundo que nós temos aqui no nosso livro. Essa faixa decorativa, ela tem vários tipos de triângulo. E nós temos várias pinturas e várias expressões artísticas que utilizam triângulos. Olhem só, este. São todas pinturas artísticas que utilizam o triângulo. Já na nossa página 20, a gente vai continuar falando sobre os tipos de triângulo. Vocês vão observar os triângulos e vão responder de acordo com a quantidade de lados iguais ou diferentes desses triângulos. Na questão 5, ele vai pedir para vocês desenhar os triângulos. Não se esqueçam de utilizar a régua. Ele vai ensinar o passo a passo para vocês desenharem os triângulos. Na página 20 também tem o passo a passo de fazer um triângulo isósceles, que vocês vão utilizar a régua, e também fazer um triângulo equilátero. E tem no material de apoio uma ajuda para vocês. Vai ter um medidor de ângulo para ajudar vocês a criar esse tipo de triângulo. Não esqueçam de ter sempre a régua com vocês, de usar sempre a atenção. E para a gente fixar esse conteúdo dos polígonos, dos ângulos e dos tipos de triângulos, nós vamos lá no nosso CA, na página 34 e 35, responder essas questões sobre esses polígonos. Um beijo!